O Supremo Tribunal Federal começou a julgar duas ações que buscam a suspensão de todas as decisões judiciais que concederam compulsoriamente desconto linear nas mensalidades das universidades durante a pandemia da Covid-19. Antes, o STF decidiu que cônjuge de diplomata pode voltar a ter exercício provisório no exterior. O último a votar foi o ministro Gilmar Mendes. Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal entendeu que houve afronta a princípios, como o da proteção estatal da família e o do direito social ao trabalho, além do tratamento desigual quando são comparadas as transferências de servidores dentro do país com os critérios adotados para remoções ao exterior. Impõe-se pesado ônus econômico às famílias pela perda dos rendimentos de um dos seus componentes, bem como a carreira e a individualidade do cônjuge, que se vê compelido à licença sem remuneração. Ficou decidido que os servidores públicos, cônjuges ou companheiros de diplomatas, oficiais de chancelaria e assistentes de chancelaria têm direito a pleitear trabalho provisório e remunerado no exterior. As condições para o pedido deverão ser avaliadas pelo Ministério das Relações Exteriores. Também entraram na pauta desta quinta-feira duas ações apresentadas pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras e pela Associação Nacional das Universidades Particulares, contra decisões judiciais que determinaram descontos compulsórios e a suspensão de pagamentos de mensalidades de estudantes de instituições privadas do ensino superior. Medida tomada em resposta à substituição das aulas presenciais pelo ensino à distância, devido à pandemia. As entidades reconhecem que as instituições tiveram redução de custo com energia elétrica, mas, por outro lado, aumentaram os gastos para dar conta das exigências tecnológicas. Uma parte do judiciário, e com todo respeito à boa-fé desse poder, não considerou que, durante a pandemia, não só o serviço não foi interrompido, como ele também não pode ser confundido com o ensino à distância. E ele não pode ser confundido com o ensino à distância por uma questão lógica. O ensino à distância não é um ensino síncrono. O mesmo professor no ensino à distância, ele pode dar aula para 20 turmas, ou seja, o custo envolvido ali é outro. O que ocorreu com essas instituições de ensino foi um ensino remoto. Para a União Nacional dos Estudantes, muitas instituições aumentaram o valor da mensalidade na pandemia e os alunos em situação financeira difícil foram prejudicados. A justiça foi o único caminho. Esse contingente de estudantes, eles foram duramente afetados pela pandemia. E eles buscaram, não se engane, eles buscaram diálogo com as instituições por meio dos seus representantes de turma, por meio das associações estaduais, como o colega que acabou de falar e me antecedeu, por meio da União Nacional dos Estudantes. E ao contrário do que os colegas que sustentaram aqui nesse plenário, não houve diálogo. Infelizmente, não houve diálogo. Não há diálogo com boa parte do segmento, porque, infelizmente, eu vou dizer para os senhores, porque não existe regulação no ensino privado brasileiro. Para a Procuradoria-Geral da República, as ações não devem ser conhecidas. Caso contrário, se manifesta pela improcedência do pedido de suspensão das decisões judiciais. Preocupa-me que nós possamos estar facultando a um setor econômico que venha previamente à Corte Constitucional obter, sob o palio de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, balizas para todos os juízes que estão a julgar com devido processo legal, canais recursais, no Estado Democrático de Direito, no Judiciário livre e autônomo, todas as lides que ali são colocadas. Ao analisar a admissibilidade das ações, a relatora, ministra Rosa Weber, votou pelo prosseguimento total daquela em que se pede a suspensão das decisões judiciais e votou pelo conhecimento parcial da ação que, além dessa reivindicação, também questiona decisões administrativas. Eu afasto com relação aos atos legislativos e os projetos de lei. Projetos de lei, atos administrativos e decisões administrativas sancionatórias. Afasto o conhecimento com relação a tudo isto e proponho com relação a ela o conhecimento exclusivamente quanto às decisões judiciais. A maioria dos ministros seguiu o entendimento da relatora. A matéria volta a ser analisada pelo plenário na quarta-feira que vem.